Toda matança deve ter limite. Todo país mantém essas fronteiras. Se um invasor se pode repelir, por que ferir e massacrar também? Du Fu, dinastia Tang. Então, pessoal, mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre a China, né? Essa potência, essa superpotência, que hoje em dia é impossível passar por uma notícia e sem ver um nomezinho lá, China. O objetivo do vídeo é mostrar de onde é que ela vem. Porque a gente tem aquela ideia de China, um país miserável, né? E hoje é uma superpotência. Tá, mas como é que se deu essa trajetória histórica? A China, desde os anos 80, vem tomando forma, né, como esse player mundial. Faz parte do Conselho de Segurança da ONU. E hoje, em 2017, mais propriamente dito, está sendo chamada a tomar a posição dos Estados Unidos como o centro do liberalismo, né, comercial, e como esse polo de segurança mundial, né. Além disso, já é o maior investidor direto no Brasil. A gente não vai poder falar sobre toda a história da China, porque como a gente vai ver, o próprio conceito de história chinês já é diferente, né. A gente vai tentar pegar bem o começo lá, até onde a gente conhece. Esse meio vai ficar vazio, a Revolução Chinesa de 1949, por exemplo, a gente não vai tocar, e atualidade. A primeira coisa pra gente falar sobre a China é entender que ela é uma sociedade milenar, né? E a partir disso a gente vê um observador do século XIX que dizia o seguinte, um observador francês, né, Huc, século XIX, ele dizia o seguinte: a civilização chinesa se origina numa antiguidade tão remota que são baldados nossos esforços por descobrir seu início. Estamos acostumados na história das nações a encontrar algum ponto de partida bem definido, mas não é assim com os chineses. Eles parecem ter vivido sempre no mesmo estágio de progresso dos dias atuais. E os dados da antiguidade tentam confirmar essa opinião. Então, pra gente ter ideia desse sentido de história, né? Parece que a China nunca teve um começo, ela sempre foi a China. E aí daqui a pouco ela se unificou. O Império Chinês se unifica no século III a.C., ele já existia antes, né, antes da Roma Antiga, das grandes cidades-estados da Grécia, por exemplo, mas ele se unifica nessa época. E o ideário confuciano é que nos leva a ver uma China tão diferente, né? Porque essa filosofia, mesmo depois do Mao Tse-tung, ele tentou tirar um pouco desse ideário, mas continuou impregnado na burocracia, no jeito do chinês se identificar com o mundo, né? O maior ideário de Confúcio seria, então, conhece teu lugar. Então a gente vê que aquele individualismo do Ocidente aqui se configura de uma forma diferente de individualismo, né? Porque conhece teu lugar para poder fazer parte dessa sociedade. O ideário confuciano não está ligado à religiosidade, né? Então, vamos fazer aqui o legal para depois ir para o céu, para o inferno. Não, é aqui, a sociedade que importa. E a China, o Império Chinês, nessa trajetória que a gente vai ver, tem algumas características bem diferentes, né? A primeira é o isolamento chinês, a visão sinocêntrica de mundo. O que é isso? A China, ela não se pensava como um império como a Grã-Bretanha, por exemplo. A rainha majestade da Grã-Bretanha, ela reinava onde ela realmente tinha posse, né? O Império Chinês acreditava que não. Que quando o imperador da China tinha um mandato celestial, ele era imperador do mundo inteiro. Desse império do meio, como era chamada a China. De modo que, quando as outras nações iam lá, o imperador chinês estava imbuído da posição de dizer assim: vocês são bárbaros. Vocês não são imperadores, eu sou imperador. Quem manda na Terra sou eu. A superioridade naval na Era Song, que vai de 960 a 1279. Aí a historiografia costuma dizer que o Império Chinês tinha a possibilidade de ter se posto, né, suas aventuras, até tentou algumas, mas a visão sinocêntrica impossibilitava isso. Por que o imperador chinês ia querer dominar outros povos? O mais lógico era esses povos irem para a China, porque ali estava a maior sociedade do mundo, a língua mais importante, né? A cultura mais importante. Então a gente vê que a retórica chinesa é muito forte, né? Prevalece muito a retórica ali. Mesmo economicamente, hoje em dia a gente já tem isso como quase pacífico, que antes da Revolução Industrial, ou até a primeira Revolução Industrial, 1780, o Império Chinês era, sem sombra de dúvida, o maior PIB do planeta. E o Angus Maddison é categórico ao afirmar, um economista, que a China produziu uma parcela maior do PIB mundial do que toda e qualquer sociedade ocidental até a Revolução Industrial. E o diplomata norte-americano Henry Kissinger diz o seguinte: ainda em 1820, ela produziu mais de 30% do PIB mundial, quantidade que ultrapassava o PIB da Europa Ocidental, Oriental e dos Estados Unidos combinados. Pra gente ter uma ideia
da capacidade do Império Chinês, né, até o século XIX de causar espanto no mundo inteiro. A história, entretanto, não é linear, né, e a China começa a ter vários problemas. Quando é que isso começa? Isso começa em 1793, 94. Por quê? O Lord Macartney queria então abrir mais o comércio com a China. Por quê? Porque até então, essa época, a China tinha deixado os britânicos entrarem, mas com várias restrições, que os britânicos não estavam acostumados a receber de outras nações. Lembrando, a China é o império do meio, para eles não há nada mais evoluído do que eles próprios. Então, esse diplomata, né, Lord, ele vai até lá para tentar pacificamente conseguir essas regalias. O que acontece? Ele é imbuído da missão de alcançar uma comunicação livre com um povo, talvez o mais singular do globo. É assim que ele recebe do Reino Unido a missão. E ele não consegue. Por quê? Porque o governo chinês ainda se põe como não vai funcionar assim como vocês querem, porque aqui quem manda somos nós. Nessa viagem já, a gente está no final do século XVIII, o Macartney já tenta mostrar para a China o que eles estão perdendo com a Revolução Industrial. Levam manufaturas, mostram já algumas invenções, mas os chineses dizem não, cara, isso aí não nos interessa. O que deixa os britânicos muito apavorados, porque o mundo inteiro estava se interessando. Como é que vocês não se interessam por isso? A gente tem que lembrar também que o conceito de Estado para o Ocidente é aquele depois da Guerra dos 30 Anos, né? A famosa Guerra dos 30 Anos. Vai de 1618 a 1630. Né? Depois dos Tratados de Westfália, o Estado é concebido como uma unidade de soberania. Até a Paz de Westfália, que acaba com a Guerra dos 30 Anos, a gente tinha a Igreja sendo o grande player do mundo, né? Então a Igreja mandava com as suas bulas papais, por exemplo, quem era dono de quê, quem não era, e as pessoas começaram a duvidar disso. Vem a Guerra dos 30 Anos, e depois dos Acordos de Westfália, se decide não. A Igreja, ela não tem que se meter aí. Nós somos estados soberanos. Não é porque a Igreja Católica manda os católicos matarem tal povo que a gente vai. Não. Tem que mandar a França e a França é soberana. Tem que mandar Portugal e Portugal é soberano. Estados Unidos é soberano também. Essa ideia de soberania não existia para a China. Lembrando, ela é o centro do mundo, né? E essa visão dos britânicos com os chineses deu o estopim para uma guerra. Só para a gente ter uma noção, em 1767, o François Quesnay diz o seguinte, é um político francês, ele diz o seguinte: ninguém pode negar que esse estado é o mais belo do mundo, o mais densamente povoado e o mais florescente reino conhecido. Um tal império como esse da China é igual a tudo que a Europa seria se essa última fosse unida sob um único soberano. Então a China começou a ficar, né, na lente dessas potências, assim, o que vai acontecer? Após essas tentativas mais ou menos tranquilas de tentar abrir a China para o mundo, tentar mostrar o Ocidente para a China, acontece a Guerra do Ópio. O que é a Guerra do Ópio? Resumindo, a única coisa que entrou no mercado interno chinês, que não era propriamente chinês, foi o ópio. A China comercializava seda, porcelana e chá, principalmente com a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha ficava com um grande déficit na balança comercial. Só que eles conseguiram introduzir, principalmente pela Índia, que era o maior produtor de ópio, conseguiram introduzir na China essa mercadoria. E os chineses gostaram. Lembrando que o ópio já era proibido. A Inglaterra não estava muito ligada, né, se era proibido, se não era. Eles queriam não ter que voltar os navios só com um monte de produto chinês e sem ter que trazer vários para a China. Entenderam a jogada? Por esse motivo, então, começou a Guerra do Ópio. Por quê? Porque em 1839, o governo chinês decide, não, agora acabou. A gente está vendo que o ópio está entrando, é proibido e não pode. O governo chinês manda então um oficial, um burocrata chinês, que se chama Lin Zexu, e ele é encarregado de então parar com aquele comércio proibido, né? Ele vai então, pelos registros que a gente tem, inclusive, manda as forças imperiais chinesas tirarem o ópio dos britânicos, e isso causa um sério conflito, né? O Lord Palmerston, então, que é o secretário de Estado do governo britânico, recebe então uma carta e decide agir. Eles agem, claro, muito civilizadamente, né? O Ocidente, né, gente? Os bárbaros, né? Eles destroem tudo. Eles bombardeiam Xangai, Pequim, e a China tem que se abrir, né? Porque, de novo, a China se cercou para o mundo, ela se isolou do mundo, e o mundo foi indo, e nessa época, a gente está em 1839, navio a vapor, que era uma... Tanto é que tem um burocrata chinês que olha e diz assim, pá, mas os caras, não importa muito o vento para eles, porque o navio a vapor, eles acabam sucumbindo aos ingleses. A partir disso começam os tratados desiguais, né? Que a Inglaterra propôs um tratado e as outras potências começaram a se aproveitar da fraqueza do Império Chinês. E aí a China começa a degringolar absurdamente e aquele grande império fica em cinzas. A mudança do jogo começa a acontecer
com a revolta dos Boxers, em 1900. Essa revolta é... Os chineses percebem o que está acontecendo. Há muito tempo isso vem acontecendo, mas o governo chinês tenta, por aqui e por ali, né, voltar as coisas ao normal, mas não acontece. A China começa a perder muito da sua capacidade produtiva, enfim. E eles se rebelam, entram nas embaixadas da França, dos Estados Unidos, da Itália, que já estão tudo lá. Agora a China foi aberta, né? E não dá certo de novo, e o Ocidente vem, as potências do Ocidente vêm, destroem de novo a China, porque eles não conseguiram se industrializar em tão pouco tempo, né? Eles ainda precisam, eles ainda não têm a tecnologia que o Ocidente tem. Em 1912, então, o Império Qing sucumbe e acaba o Império Chinês. Agora, a gente vai parar um pouquinho, porque continua a história da China, tem muita coisa, guerra civil, Mao Tse-tung, a revolução contínua, mas esse vídeo ficaria muito longo, né? E o nosso objetivo é entender de onde é que a China saiu, para onde ela foi. Esse meio aqui, ele é importante, mas a gente vai ter que suprimir um pouco ele. Ou seja, o que a gente percebe agora? A China, sendo essa superpotência de hoje em dia, só está voltando, na verdade, às origens, né? Como eu tentei mostrar aqui, a China sempre foi esse império, e agora ela continua sendo esse grande império depois de um breve tempo, lembrando que é do mais remoto tempo que a gente não sabe nem como saber, até 1840, começam as guerras do ópio. Aí tem de 1840 a 1880, ela fica enfraquecida, e de 1880 até agora, ela começa de novo a mostrar a sua pujança. Então, antes ela era isolacionista e muito poderosa. Agora, ela é muito poderosa, mas é um player global, né? Ela entendeu que ela tem que falar com os outros, tem que negociar, tem que estar fazendo parte desse sistema porque ela aprendeu a lição. Hoje em dia, ela parece entender o mundo de uma forma completamente diferente. O Xi Jinping, então, que é o supremo líder da China, diz o seguinte num comunicado: Pequim deve agora orientar a comunidade internacional para construir conjuntamente uma ordem mundial mais justa e razoavelmente nova, e orientar a comunidade internacional para manter conjuntamente a segurança internacional. O isolacionismo máximo da China acabou, né? De novo, o poder não se compraz no vácuo. O Trump agora resolveu se isolar, né? Voltando aos Founding Fathers lá, o George Washington, né? E a China vem como esse player que parece que vai ela tocar o jogo internacional. A nossa discussão aqui é melhor ou é pior? Né? Se a gente acredita, como uma pesquisa de Harvard mostra, que de 15 conflitos em que uma potência ascendia e outra já estava consagrada, 10 deram em violência, 10 deram em guerra. Os Estados Unidos a gente pode conceber isso um pouco, né? A China cada vez mais se mostra, inclusive com muitos problemas dos Estados Unidos, cada vez mais se mostra parelha. Será que vai dar algum problema? Será que eles vão conseguir manter a ordem internacional? Ou a gente pode acreditar numa lição que Hobsbawm deu uma vez. Ele disse assim, na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, o maior problema deveria ser os Estados Unidos, pois o governo soviético, embora também demonizasse o antagonista global, e ele está falando do Stalin, né, o governo soviético Stalin, não precisava preocupar-se com ganhar votos no Congresso, ou com eleições presidenciais e parlamentares. O inimigo externo ameaçando os Estados Unidos não deixava de ser conveniente para o governo americano. A democracia acaba te amarrando, segundo Hobsbawm, segundo esse jogo, a isso, né? Talvez se a gente acreditar que a burocracia chinesa, milenar, possa ser um player global, porque ela já se mostrou não isolacionista, mas talvez mais pacífico nesse sentido do que os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos estão sempre tentando botar a ideologia deles para fora, mostrar como eles são a democracia, sendo que eles elegeram o Bush, por exemplo, né, que é um problema, e a China está lá, sabendo da importância, mas até agora quieta, ao que tudo indica, né? Parece que eles chegaram, no final das contas, em caminhos muito parecidos, né? Duas grandes potências, inclusive com problemas parecidos, né? Os dois têm uma diferença, uma concentração de renda muito grande, apesar dos Estados Unidos serem um pouquinho mais concentrados a renda. Nós temos dois países que chegaram no mesmo dilema por caminhos diferentes, né? Como é que a gente explica isso? Talvez esse vídeo ajude a explicar um pouco, né? Eles só estão voltando, na verdade, a uma posição de predominância que eles tinham. Então a pergunta que fica é, será que a gente tem que temer mais a China ou os Estados Unidos? Isso só a história vai nos dizer. Então é isso, pessoal. Quem gostou, curte o vídeo, fiquem com o Drummond e até a próxima.